Eu sou a Ana Cláudia e estou aqui para apresentar o trabalho desenvolvido por mim, em coautoria com o professor José Ferrari Neto, da Universidade Federal da Paraíba, e as doutorandas Arineide Maria da Almeida Alves de Oliveira e Roberta Melo de Carvalho, ambas da Universidade Federal da Paraíba, e eu sou da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse trabalho, ele é constitutivo, é parte de duas pesquisas de doutorado, né, das duas estudantes. Essas pesquisas estão em fase de conclusão para a defesa no próximo mês. Esses trabalhos são desenvolvidos, então, né, sob orientação e coorientação do professor Ferrari Neto e minha. O estudo 1, pensando nas duas teses, a, da Arineide de Oliveira, se intitula Compreensão Leitora e Estrutura do Parágrafo, um estudo com conceitos do ensino fundamental. Aqui, questão de pesquisa, se quer responder por meio desta tese, né? Em que medida o modo como os estudantes processam as unidades estruturadoras do texto, especificamente a posição do tópico frasal no parágrafo, pode interferir na compreensão leitora? Então, aqui, né, no estudo da Arineide, o que a gente está analisando é a relação entre construção do parágrafo, como é que ele se constitui, a posição em que esse tópico está, e a compreensão leitora do texto, porque o parágrafo é uma unidade constitutiva do texto, né? No estudo 2, o estudo da Roberta de Carvalho, a compreensão leitora também, né, o grande objeto de investigação, só que o foco está na construção de períodos compostos por subordinação. O trabalho se intitula Processamento em Leitura de Períodos Compostos, Capacidade de Memória de Trabalho e Compreensão de Textos por Estudantes Concluintes do Ensino Fundamental 2. Esse trabalho visa responder à questão como a capacidade de memória de trabalho em leitura e o desempenho em compreensão de textos expositivos estão relacionados ao processamento de períodos compostos por subordinação. Essa relação sofre efeito da posição da oração subordinada dentro do período. A gente está trabalhando com períodos compostos por duas orações, né? Então, sofre efeito da posição se a oração subordinada é a primeira ou se ela é a segunda. Essas teses estão sendo desenvolvidas no âmbito do Laboratório de Processamento Linguístico da Universidade Federal da Paraíba, que é parte do grupo de pesquisa em processamento linguístico. Sobre o estudo que eu estou aqui apresentando, em nome dos três coautores, ele analisa aspectos do perfil leitor dos estudantes participantes das pesquisas 1 e 2. O objetivo é analisar o grau de associação entre os seguintes fatores: meio preferencial de leitura, veículo, fonte de leitura, velocidade de leitura, comportamento e reação a atividades de leitura, compreensão leitora e atividades escolares envolvendo leitura. O número de questões analisadas, né, e de associações é bastante maior, mas o conjunto não cabe nesta breve apresentação. Então, a gente fez uma seleção de alguns aspectos para trazer aqui para essa conversa, para essa discussão. O método. São 130, uma amostra de 130 participantes, né, estudantes concluintes do ensino fundamental 2 da rede pública de João Pessoa, no estado da Paraíba. A tarefa é um questionário de perfil leitor com 17 questões de múltipla escolha. E a resposta do participante, ela vai nos indicar a autopercepção de leitor e de leitura, né? Trata-se de autodeclaração, não de observação de leitura, tampouco de tarefas que avaliam o leitor, seja online ou offline, executando uma ação de leitura. A análise dos dados trata-se de análise de correspondência múltipla, né, que vai analisar a correlação entre variáveis categóricas. Sobre o questionário de perfil leitor, né, constituído por 17 perguntas, ele contempla as seguintes questões, né? Você se considera um bom leitor?
Você dedica algum tempo diário para leitura? Você tem interesse por leitura? Quem despertou seu interesse, pela leitura? Você recomenda para outros o que você lê? Qual o seu gênero, né, o tipo de leitura preferido? A gente tem que considerar que são estudantes do nono ano do ensino fundamental, né? Na sua casa tem computador? Tem acesso à internet? Onde você adquire o material de leitura? Qual é o seu lugar favorito para ler? Qual o meio você mais utiliza para leitura, no sentido de qual veículo, né? Seguindo, né, a 12ª questão. Como você geralmente realiza a leitura de textos escolares? Quando está lendo, como geralmente você reage? Quais plataformas de acesso à informação te interessam mais? A sua escola desenvolve atividades de leitura que contribuem para as suas práticas de interpretação de textos? Projetos, seminários, exposições, oficinas, clubes de leitura, uso da biblioteca? Você costuma fazer uma releitura do texto, ou seja, costuma ler o texto mais de uma vez? E a última questão, como você avalia o seu desempenho em relação à sua compreensão de textos? Bom, em relação aos resultados, a gente vai trazer aqui 3 associações para essa exposição, né. Primeira associação, análise de correspondência entre a pergunta 11 e a pergunta 12, ou seja, entre as perguntas: qual meio você mais utiliza para leitura, né, se computador, tablet, celular ou material impresso, e como você, geralmente realiza a leitura de textos escolares, né. Como realiza no sentido de ler rapidamente para concluir a tarefa logo, foca na informação principal, enfim. Como é que você faz a leitura de textos escolares, né? Os resultados indicam as seguintes associações. Veja, existe uma associação, né, forte entre leitura de livro, né, aqui livro na ideia de material impresso, né, e quem lê livro se autodeclara, né, autorrefere como um leitor que lê com atenção e que consegue compreender as ideias do texto, né. Como um leitor que lê devagar, mas tem dificuldade de fazer a interpretação, né. Leitura em tablet e celular se associa muito proximamente à leitura rápida para terminar logo, né. E um pouquinho mais distante, mas também associado, a ler somente o que julga mais importante para responder. Bem, isso já nos dá um indicativo de como os leitores se percebem quando leem utilizando determinado veículo, né. E é possível observar aqui que leitura, em meios digitais, né, é mais feita por leitores que leem só o que consideram importante ou que leem para finalizar a tarefa bastante rapidamente, né. E que o acesso a materiais impressos está muito associado, então, à atenção e à compreensão do texto. Isso na perspectiva dos 130 respondentes. Bem, em relação à associação entre a pergunta 13 e as perguntas 13 e 17, né, que dizem respeito a quando você está lendo, como geralmente você reage e como você avalia o seu desempenho em relação à sua compreensão de textos, né. Vejam, nunca compreende bem, está fortemente associado a ficar impaciente, às vezes eu compreendo bem num contexto em que eu fico empolgado, né. E aqui existe um dado discrepante, né, de distração e compreensão, boa compreensão. Esse dado, ele é de um número bastante pequeno de participantes, né, então ele não reflete aqui o perfil dos leitores, ainda que a associação tenha sido identificada, mas também foi identificada a associação entre tranquilidade e
perspectiva de que, ou autopercepção de que compreende bem um texto. Por fim, a última associação que nós optamos por trazer é a de correspondência entre as perguntas 1, 9 e 15, que são as seguintes. Você se considera um bom leitor? Onde você adquire o material de leitura? E a sua escola desenvolve atividades de leitura que contribuem para as suas práticas de interpretação de textos? Vejam aqui que, observando só as perguntas, existe uma associação entre a pergunta 15, que é aquela que vai tratar de ações escolares, e a pergunta 1, que é sobre se considerar um bom leitor. Então, na perspectiva desses estudantes, né, adolescentes concluintes do ensino fundamental, existe um reconhecimento do papel da escola e das ações escolares de formação e de atividades, de formação de leitor e atividades de leitura, na sua perspectiva quanto a ser ou não um bom leitor, né? Vamos aqui as respostas dos participantes às associações. Vejam, os que se consideram bons leitores, né, eles indicam a livraria, né, como a fonte para acessar esse material de leitura, né? E a gente tem aqui, né, você se considera um bom leitor, também uma associação forte, né? Não, e a escola não desenvolve atividades da leitura ou não sei responder no momento, né? Vejam que a biblioteca ela tem um papel bastante secundário na perspectiva desses estudantes, né? Isso vai ao encontro do que a gente observa nos projetos que desenvolve, no campo da educação básica, nas parcerias, nas orientações de estágio, enfim, e de pesquisadores, né, em fase inicial de formação, que nos demonstra que a biblioteca escolar, de modo geral, salvo na rede federal, que parece ter um perfil um pouco distinto desse, mas ela tem um papel secundário, ou ela ainda é entendida como um lugar para acervo, né? Não um lugar para processo de aprendizagem, não um lugar para interação, não um lugar para estudo e efetivamente leitura. Por vezes a biblioteca também funciona como um lugar onde se depositam materiais, né, livros didáticos, enfim, que as escolas recebem de montão, né? As escolas aqui são da rede pública municipal, as escolas dessa pesquisa, destas duas pesquisas, né, de doutorado. Bom, quanto à discussão, né, quais foram os perfis definidos de leitor? Então, se identificou correlação entre as atitudes do leitor perante a atividade de leitura e a autopercepção do desempenho, correlação entre o meio preferencial de leitura, o suporte, né, e a autopercepção de desempenho, aí uma autopercepção, essa correlação quanto mais acesso a material impresso, mais eles se percebem como bons leitores, né? Quanto mais acesso a material digital, menos eles se percebem como bons leitores. Associação entre o desenvolvimento de atividade de leitura na escola, uso de livraria e internet e a autopercepção do desempenho. Vejam que aqui a escola entra como uma instituição, né, propulsora desses processos de leitura, e a associação entre o suporte e a velocidade de leitura. A gente destaca principalmente a associação entre o suporte e a velocidade de leitura, cujos resultados das análises sugerem que leitores que recorrem principalmente a suporte de leitura digital, computador, tablet, celular, tendem a ler mais rapidamente, visando a conclusão da tarefa no menor tempo possível. Esses leitores focalizam fundamentalmente aquilo que julgam ser o mais importante, ou seja, o gist. É aquilo que eles julgam ser o mais importante, não necessariamente é o mais importante, porque aqui esses leitores não foram
avaliados quanto ao seu desempenho leitor, nem quanto ao processo de leitura, né? A associação entre duas perguntas que tocam justamente nas variáveis suporte e tempo de leitura, que são as perguntas 11 e 12, né, da primeira associação demonstrada aqui na apresentação, explica 28% dos resultados, o que indica a relevância dessas variáveis, se a gente considerar que o questionário de perfil é constituído de 17 perguntas. Concluindo essa apresentação, né, a gente gostaria de dizer que as diferenças no desempenho leitor estão associadas a diferentes perfis leitores e o acesso restrito e, por vezes, quase exclusivo a suportes digitais não se tem mostrado eficiente na formação de leitores, o que pode desencadear um processo de piora nos desempenhos observados e autorreferidos. Este estudo enseja a reflexão sobre diferentes abordagens do que diz respeito a possíveis intervenções que visem tanto aumentar o domínio da leitura por aqueles que apresentam algum grau de suficiência, quanto consolidar esse domínio por aqueles que correspondem ao esperado para o tempo de escolarização. Eu agradeço pela atenção de quem está assistindo a esse vídeo. Muito obrigada.